Pensão alimentícia. Se você tem dúvidas sobre esse tema tão delicado, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. A pergunta mais comum é sobre o valor da pensão alimentícia. Muitos pensam que o valor da pensão é de 30% sobre os rendimentos líquidos do pai da criança, mas na prática é um pouco diferente. É muito importante que você entenda que não existe uma porcentagem pré-definida em lei, não é uma simples conta matemática que vai definir o valor da pensão, pois vai depender de cada caso. O valor da pensão vai ser estabelecido de acordo com um binômio de necessidade e possibilidade. Necessidade da criança e possibilidade do pai, de quem paga a pensão. As necessidades das crianças são aquelas já conhecidas por todos nós: lazer, vestuário, alimentação, medicamentos, dentre outros gastos. Quanto às possibilidades do pai, consiste no salário dele, enquanto ele recebe por mês, os rendimentos do genitor. Dessa forma, o juiz vai analisar as necessidades das crianças e as possibilidades do pai. Um exemplo muito comum que pode aumentar o valor da pensão para a criança é quando ela faz algum tipo de tratamento ou tem algum medicamento especial. Nessa situação, o juiz vai verificar que essa criança tem um gasto a mais do que o normal. Por outro lado, se o juiz verificar que o pai tem outra família, outros filhos, o valor da pensão pode ser minorado, de modo que fique dividido entre todos os filhos. Em uma ação judicial, é muito importante que a mãe junte os comprovantes de gastos mensais do filho. Por exemplo, os gastos com escola particular, com inglês, com medicamento, com supermercado, dentre vários outros custos. Então ela pega as notas fiscais, os recibos e junta no processo, de modo que o juiz possa ter uma ideia dos gastos mensais do filho dela. Caso o pai entenda que o valor não está razoável, ele também deverá fazer prova do que ele está pedindo. Então, se o pai quer diminuir o valor da pensão, ele deve demonstrar quais são os seus gastos pessoais e quanto ele recebe por mês, podendo juntar o holerite, podendo juntar os gastos com outros filhos, dentre outras despesas. O juiz, ao ter acesso a todos esses documentos, vai equalizar e tentar estabelecer um valor razoável, que fique bom para a criança e para o pai. Outra dúvida muito comum: é só o pai que pode pagar pensão para o filho? Não. A mãe também poderá pagar a pensão caso a guarda esteja com o pai. Normalmente, a guarda da criança fica com a genitora, porém, em determinados casos, caso o filho fique com o pai, a mãe também poderá prestar a obrigação de pagar alimentos. E eu posso fazer um acordo sobre o valor da pensão com o pai da criança, ou quem tem que definir esse valor é o juiz? Sim, você pode fazer um acordo. Inclusive, é muito interessante que os próprios pais, com um bom senso, possam decidir qual valor é justo e razoável para fixar a pensão alimentícia dos filhos. É muito recomendável que se faça um acordo, até mesmo para evitar disputas judiciais, que sempre são desgastantes e pode até acabar sobrando para os filhos. Porém, o mais aconselhável é que esse acordo seja feito por escrito e com o apoio de um advogado, para que posteriormente seja levado ao juiz para que seja feita a homologação desse acordo. É importante que o acordo seja homologado na justiça para facilitar a cobrança caso, em um momento posterior, o pai deixe de pagar a pensão. E se o pai perder o emprego, ele pode simplesmente parar de pagar a pensão alimentícia? Em regra, não. Caso o pai perca o emprego e ele entenda que deverá diminuir o valor da pensão, o correto é que ele entre com uma ação revisional de pensão alimentícia, para que só então, após uma nova decisão judicial, o valor seja diminuído. Ok, eu preciso de pensão alimentícia para o meu filho, porém não tenho dinheiro para pagar um advogado. O que eu faço? Para quem não tem condições de buscar um advogado particular, poderá dirigir-se até a Defensoria Pública Estadual da sua cidade ou para os núcleos de prática jurídica das faculdades, que fazem um atendimento gratuito para a população mais carente. E se o pai parar de pagar pensão? Eu posso cobrar dos avós? Isso é verdade? Isso é mentira? Sim, caso fique comprovada a total impossibilidade do genitor arcar com os custos de pensão alimentícia, a mãe poderá cobrar dos avós paternos. E isso, no direito, se chama alimentos avoengos. E a pensão alimentícia, ela pode ser descontada diretamente da folha de pagamento do pai da criança? Sim, se o pai da criança tem carteira assinada ou se ele é servidor público, o desconto da pensão alimentícia poderá ser feito diretamente na folha de pagamento. Isso, inclusive, é muito interessante
porque evita eventuais esquecimentos e atrasos na pensão, pois o pagamento é descontado automaticamente na folha salarial. E quem não paga pensão pode ser preso? Sim. Atualmente, aqui no Brasil, a única dívida que pode levar alguém para a prisão é a dívida de pensão alimentícia. Então, se o pai não paga a pensão, ele pode sim ser preso. Inclusive, muitas mães pensam que se faz necessário aguardar 3 meses para dar entrada no pedido de prisão. Porém, com apenas 1 mês, essa ação já pode ser ajuizada. Ou seja, com apenas 1 mês de atraso de pensão, o pai já pode ser preso. E a pensão, ela tem reajustes ano após ano? O valor vai aumentando? Como que funciona? Normalmente sim. Tudo vai depender do índice que foi estabelecido para a correção dos valores de pensão. É muito comum que se utilize o valor do salário mínimo como base da pensão alimentícia. Então, se o pai pagava 80% de um salário mínimo em 2020, é certo que esse valor vai aumentar em 2021. Isso é muito importante para preservar o poder de compra da pensão alimentícia, pois ano após ano o valor dos produtos no mercado aumenta devido à inflação. Então, se não tem um reajuste, a criança acaba ficando prejudicada. Outra pergunta bem comum é a seguinte: o pai do meu filho é empresário ou autônomo e esconde os rendimentos dele. O que eu faço nesse tipo de situação para cobrar a pensão alimentícia? Infelizmente, muitos pais escondem o patrimônio no intuito de pagar um valor menor de pensão para a criança. Diferente de um servidor público ou de um assalariado, quando o pai da criança é autônomo ou empresário, fica um pouco mais complicado de comprovar os seus rendimentos mensais. Nesse caso, nós aconselhamos conversar com o advogado para que ele faça as buscas de bens e os pedidos de ofício ao juiz, a fim de que encontre o patrimônio e demonstre qual é a renda verdadeira desse genitor. Poderão ser utilizadas provas de redes sociais, fotos, Instagram, Facebook e até mesmo testemunhas para demonstrar que o pai tem dinheiro e na realidade está escondendo para não pagar uma pensão no valor adequado. Essas foram as principais dúvidas sobre o tema de pensão alimentícia. Mas se ainda ficou algum questionamento, pode mandar aqui nos comentários que nós vamos te responder. Meu nome é Vitor Casaroli, eu sou advogado, eu espero ter te ajudado e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e clique no like aqui embaixo.